Infelizmente, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que vivem um evangelho tão raso, e esse evangelho raso faz com que você mergulhe e quebre o pescoço, e morra e acha em que as coisas estão bem. Não é verdade. O evangelho de Cristo Jesus é um evangelho que nos convida a mergulhar na presença dEle, é um evangelho que nos convida a mergulhar na sua unção, na sua graça, na oração, na palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra na qual Deus tem falado no meu coração há alguns dias. E hoje era 4h30 da manhã, eu levantei, eu falei: Deus, eu já entendi, eu não consegui dormir direito, eu já entendi, eu vou preparar a mensagem que eu fiquei procrastinando na segunda, na terça, na quarta, e hoje eu sentei no computador e falei: é agora, vamos lá. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis, no capítulo 8, uma passagem muito conhecida, mas 2 Reis, capítulo 6, desculpe, irmão, capítulo 6, do versículo 8 ao 23, é um texto lindo, 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 lindo. 2 Reis 8, 23, que fala sobre o profeta Eliseu. 2 Reis 6, de 8 a 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de liberar com os seus conselheiros, dizia: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas um homem de Deus, guarda isso, mas um homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as decisões, as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha que coisa linda, irmãos. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando fala o servo do homem de Deus, irmãos, está se referindo provavelmente a um rapaz que era seminarista, um aprendiz. Assim como Eliseu foi aprendiz de Elias, Eliseu tinha também um jovem aprendiz que estava caminhando com ele para poder aprender. Eu parei no versículo 15, não foi? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu uma grande tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram em direção a Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada ou o teu arco? Manda-lhe servir a comida e bebida, e deixe que volte ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou que voltasse para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. É interessante esse texto, irmãos, porque esse texto tinha tudo para ser uma noite sanguinolenta.
para ser uma noite, um dia terrível. Homens, eles da Síria preparam para invadir Israel. Deus revela a Eliseu. Eliseu vai para o rei e fala: ó, eles vão sabotar a cidade do lado tal. O rei ia lá, investigava, via e não deixava com que aquilo lá acontecesse. E isso a Bíblia fala que aconteceu algumas vezes. E o rei ficou preocupado, falou assim: quem está aqui no meio de nós, que é o sabotador, que é aquele que vai denunciar o que estamos preparando? E uma pessoa do conselho falou: olha, não é ninguém, quem está falando é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, o Senhor sabe o que se passa na sua cabeça quando você está no seu quarto, quando você fala no seu quarto. Ele lá em Israel está sabendo o que está acontecendo aí. E aí ele manda com que as tropas, carros, carruagens, homens de guerra possam ir até Eliseu e prender Eliseu. Eliseu está em casa e a palavra do Senhor diz que há um moço em que morava com ele, que era um aprendiz de profeta, e quando sai dá de cara com aqueles carros, carruagem, tudo pronto para um momento terrível, e ele volta e fala: meu Senhor, você viu o que está aí fora? Você viu o que está acontecendo? E Eliseu usa de uma frase que por muitas vezes nós falamos: maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Maior é o que está conosco. E aí Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos desse rapaz aí, para que ele possa enxergar quem é o Senhor e o que o Senhor está fazendo. E quando aquele rapaz sai de novo e olha novamente os carros, mas a sua visão sai da perspectiva terrena e começa a olhar na perspectiva céu, ele começa a ver carro e carruagens de fogo sobre aquela tropa, sobre aqueles homens. E Eliseu faz uma outra oração: Senhor, dá cegueira a todos esses homens aí, para que esses homens não consigam enxergar e que eu possa conduzir eles. E a palavra do Senhor diz que Eliseu conduz esses homens até o rei de Israel, que estava em Samaria. E o rei pergunta: o que eu devo fazer com eles? Matar todos? Não. Você pega agora, dá um banquete para ele e dispensa ele. Trata bem e dispensa, manda embora, que eles nunca mais, e a palavra do Senhor diz que eles nunca mais voltaram a importunar a Israel. Quer dizer, nunca mais é muito tempo, porque depois aconteceu, mas que eles não importunaram Israel mais. Pois bem, quando nós lemos esse texto tem situações riquíssimas, pontos relevantes que nos ajudam a entender como que eu e você, hoje, pleno 2025, conseguimos viver como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus no meio das lutas, no meio dos problemas, no meio de tantas circunstâncias difíceis. Como que nós conseguimos vencer? E eu gostaria que você estivesse atento a isso. Primeira coisa, pessoas cheias de Deus precisam andar com pessoas que tenham a mesma visão e que compartilhem da mesma fé. Uma das coisas que alimenta o nosso coração é quando você tem pessoas que alimentam a sua fé e compartilham da mesma visão em que você tem. É tão difícil quando você caminha para um lado, o outro caminha para o outro. Você já viu aquele desenho de duas mulas ou dois cavalos? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas os dois estão amarrados e não conseguem chegar a lugar nenhum. Quando eles compartilham da mesma visão, do mesmo objetivo, eles são imparáveis. A importância de você entender que você precisa andar com pessoas em que tenham a mesma ideia e visão do Senhor que você tem. É importante você entender com quem você está andando. É importante você entender que a companhia na qual anda contigo vai ajudar a alicerçar, a alimentar a sua fé. É tão gostoso quando nós vemos um testemunho, como o pastor Rodrigo contou o testemunho, que era para ser de 3 minutos e 20, ele contou, e é tão gostoso quando você ouve que falou assim: nós paramos e oramos, e pedimos ao Senhor. Não foi eu parei, não, nós paramos, nós oramos, e nós pedimos ao Senhor. Hoje eu estava em casa, e meu coração se entristeceu de uma forma profunda antes de sair da igreja. E aí depois, conversando com o Isaac, eu falei: Senhor, tem misericórdia. E aí depois o mesmo causou no coração da Débora, o mesmo causou no coração do Isaac. E eu estava deitado porque eu não queria conversar com ninguém. A Débora não precisou falar nada. Veio, ajoelhou, subiu na cama, colocou o joelho, o braço, me deu um beijo e falou assim: eu fiquei chateada.
virou as costas e foi embora. E daí, pastor? E daí, porque nós compartilhamos da mesma visão e da mesma preocupação. E naquele momento eu falei: Senhor, são dois corações envolvidos numa só coisa. E eu vou falar disso hoje à noite. E eu gostaria que o Senhor mudasse a nossa sorte. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito o que ouvi, eu não aceito o que falei, eu não aceito do que o meu coração está pretendendo, mas o nosso coração está sofrendo da mesma coisa. Você compartilhar o seu coração com pessoas que têm a mesma visão, que têm o mesmo espírito, a mesma fé, facilita a sua caminhada. Facilita a sua caminhada cristã, contribui para que você se alicerce, porque nem sempre nós somos fortes. Nem sempre nós somos fortes. Tem dia que, sinceramente, dá vontade de nem levantar. Ou é só comigo? Ou todo dia você levanta, uhul! Hoje é segunda-feira, aleluia! Esperei ansiosamente a segunda-feira para trabalhar às 4 da manhã. Todo mundo fica assim? Ah, irmão, eu falo: Jesus, amanhã tem que levantar cedo. Não. Bem que a segunda podia ser sábado. Né? Bem que a segunda podia ser sábado. Mas um momento ia chegar a segunda. E eu tenho um cachorrinho, irmão, que começa a dar às 5h30 da manhã, apesar que agora está frio, ele se intoca. E ele agora só levanta às 8h30. Mas quando está calor, 5h30 da manhã, ele vai na minha cama e começa a passar latir. Eu falo: miserável, vai acordar o outro. Mas quando você tem pessoas que alimentam o teu coração, a tua fé, a tua espiritualidade, a tua visão, você caminha melhor. Então deixa eu te falar, duas coisas importantes. Preste atenção com quem você está andando e compartilhando a sua fé. Preste atenção nisso. Segundo, a sua fé, a sua espiritualidade tem que ser compartilhada com pessoas em que possam te ajudar, que possam estender, que possam levantar, que possam nutrir, que possa derramar sobre a tua vida bênção. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, que quando eu vejo na palavra de Deus, eu vejo alguns exemplos de homens e mulheres em que isso foi nutrido de uma forma bem especial. Primeiro, nós vemos Moisés lutando contra os amalequitas, cansado da luta, e a palavra do Senhor diz que quando ele estava com seus braços erguidos, Israel vencia. Seus braços iam pesando, Israel ia perdendo. E dois homens entram debaixo dos seus braços para erguer os seus braços. Arão e Ur entram para que eles pudessem segurar o braço de Israel, o braço de Moisés. Israel venceu porque dois homens decidiram ser essas pessoas que alimentam a fé no coração do outro. Você quer ver outro? Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel. Olha que coisa linda, Daniel capítulo 3, no versículo 6. Olha, nós esquentamos a fornalha 7 vezes mais. Aqueles que foram esquentar a fornalha morreram só de ir lá esquentar. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos. Chegou a hora de vocês. De repente, Abednego podia falar assim: eu estou fora, vai lá, Sadraque e Mesaque. Não, eles tinham no seu coração, um alimentava o coração do outro. Não tem problema. Rei, eu não vou me ajoelhar diante de ti. Você precisa ter pessoas que segurem as suas mãos, que segurem o seu coração, a sua fé, e fala: estamos juntos. Você vai vencer e eu vou vencer junto com você. É importante nós caminharmos juntos. Esses 3 jovens, a palavra do Senhor diz o quê? Que eles entram na fornalha e já não são mais 3, agora são 4. Porque o Senhor começa a passear no meio deles. E o gostoso do texto, não somente que eles não morrem queimados, mas a palavra do Senhor diz que eles não saem chapiscados. Irmãos, eu estou fazendo comida, às vezes eu estou usando o fogo de trás, eu estou usando a panela no fogo de trás e o fogo da frente está aceso. Só eu colocar o braço assim, ó, o vapor do calor dá uma chapiscada no pelo do braço. Não dá não? E sobe aquele cheiro de porco. Fala: tem alguém fazendo porco nessa casa? Não, porco sou eu. Fala: meu Deus, tão perfumadinho, passo perfume, me arrumo. Mas quando pegam o fogo no pelo assim, irmão, aquele cheiro de porco. A Bíblia fala que esses homens nem cheiro de fumaça tinha.
não foi chapiscada, as suas vestes não foram queimadas. Mas os 3 entraram e saíram juntos. Você quer ver outro? O que seria do paralítico se não fossem os amigos para descer ele do telhado? Ele continuaria sendo paralítico até hoje. Ele morreria paralítico. Mas porque 3 amigos decidiram, falaram, opa, está cheio, hein? Jesus está lá dentro, a bênção está lá dentro, mas não conseguimos entrar. Mas o que nós vamos fazer? Vamos passar pelo telhado. Queria ver se o paralítico fosse eu. Queria ver, né, André? Queria ver, mas puxa, joga por cima. Porque homens decidiram abençoar a vida daquele homem paralítico. Eles decidiram. Não mediram esforço, abriram o telhado, desce a corda na frente de Jesus Cristo. É importante você entender isso. Segunda coisa, a oração que transforma a realidade. Crente, você quer que a sua realidade seja transformada? Aprenda a orar. É a oração que abre os olhos. A oração que abre os olhos. É interessante quando o apóstolo Paulo cai e os seus olhos ficam cheios de escama. E como é que é o nome do homem lá? Me ajuda. Ananias. Deus fala, vai lá na rua direita. Vai lá. Lá está um homem chamado Saulo. E você vai orar por ele. Irmão, Saulo era perseguidor, matador de crente. E Deus manda ele lá encontrar com Saulo. Ele fala, meu Deus do céu, vou lá encontrar com a morte agora, Jesus. Mas o que ele faz? Ele simplesmente obedece. E ele vai encontrar com Saulo. E Ananias, ele tem uma estratégia fundamental na vida do crente. Ele abre a porta e ele estreita relacionamento. Meu irmão Saulo. Ele já pega Saulo, que era matador, já chama de irmão. Lê a Bíblia depois aí. Meu irmão Saulo, Deus me mandou aqui para orar por você. Ele estreita relacionamento. O cara que é matador já chama de irmão. Ele já põe perto dele e ora para que as escamas caiam. Irmãos, a oração abre os olhos. O profeta ora e fala, ó, Deus, que ele possa ver que nós somos maiores do que aqueles que estão lá fora. Que eles possam enxergar. Queridos, se você quer ser um homem de Deus, aprenda a orar. Aprenda a orar. Aprenda a ter oração na sua boca, no seu coração continuamente. Outra coisa que eu aprendo, para ver e viver as manifestações de Deus, é importante ser homem de Deus. Deus não se apresenta por nada a qualquer um. Por nada? Não, irmão, não é avanço. Todas as vezes que Deus se apresenta com um propósito, um porquê. Para quê? Qual a finalidade disso? Então, para que você possa ver as manifestações de Deus, é importante você entender que nós, você e eu, mulheres, precisamos ser homens de Deus. Eliseu era reconhecido pelo inimigo como o quê? Ah, lá tem um homem de Deus. Lá tem um homem de Deus. Lá tem um homem de Deus que revela quando o Senhor fala dentro do quarto. Olha que coisa louca. Mas a frase taxada para Eliseu é homem de Deus. A nossa reputação vai trazer um diagnóstico daquilo que nós somos. Vai revelar quem nós somos. E aí as pessoas vão falar assim, Alexandre? Não, ele não é crente não. Pastor? Eu não acredito. Aquilo lá é um sem vergonha. É outro Alexandre, que Alexandre tem muitos. Você precisa entender, irmãos, que é importante nós termos em nossos corações o desafio de serem homens de Deus. E como fazemos homens de Deus? Não dá ouvido ao que está ao seu redor. Homem de Deus não vive pelas circunstâncias. Homem de Deus vive pela fé. Amém, irmãos? Homem de Deus crê no que não vê. Homem de Deus crê no que não vê. Saber que o nosso estado, que nós precisamos, é saber o nosso estado real e crermos que o Senhor está sempre fazendo algo pelas nossas vidas. Senhor, olha como eu estou, mas eu sei que o Senhor já está agindo. O homem de Deus, ele tem intimidade com Deus nas orações e na leitura.
As suas orações são contínuas. A Bíblia fala, ore sem cessar. Ore sem cessar. Não é que você vai andar de olho fechado na rua, dirigir de olho fechado, não. Mas é o hábito de estar continuamente ligado em Deus. Ligado em Deus. Ontem eu fui com o Osto, numa loja aqui em São José dos Campos, numa loja grande que tem lá no começo, na frente do Vale Sul, que vende materiais elétricos. Não vou dar ibope para eles, porque eu fiquei muito aborrecido com eles ontem. E aí depois eu pedi perdão a Deus. Mas eu fiquei bravo. Hoje eu falei com a Débora, mas eu fiquei bravo. E eu falei, poxa, eu vou parar. Porque amanhã tem Santa Ceia, senão eu não vou ter nem condições de ceiar amanhã. Fui trocar um negocinho, uns parafusos, uns parafusos, rebuchinha. E porque eu estava sem nota, não pude trocar. Eu falei, essa embalagem não é daqui? É. Está adulterada? Não. O que custa você fazer? R$30. Dá a notinha ali, vai lá, troca lá outra. Não, o senhor não pode, porque o senhor não trouxe o senhor não comprou com CPF. Aí esse tom de voz. Eu não sou obrigado. A loja assim, ó. Eu não sou obrigado a comprar, colocar meu CPF em lugar nenhum. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu compro lá no Amazonas, na Riachuelo e na Renner, e vem trocar em São José dos Campos. E essa loja limitada não consegue trocar esse negócio. Todo mundo assim, ó. Aí depois eu falei, Jesus, para que isso? Para que essa baixaria? O Oscar ficou me olhando. Falei, para que essa baixaria? Por causa de R$32. Sistema limitado. A mulher deve ter falado assim, bem feito, trocou do mesmo jeito. Pagou do mesmo jeito. Sabe, irmãos, a oração tem que estar continuamente nos nossos lábios. Tem que estar. Mesmo que você tenha vontade de fazer isso. Mesmo que a carne, você esteja coberto de razão. Mas vale muito mais o seu testemunho, irmãos. Vale muito mais a sua vida diante de Deus, o seu testemunho diante das pessoas. E uma das coisas que tem ficado tão denegrido é o testemunho de crente aí fora. O cara briga, esses dias eu estava levando Isaac no serviço, o trânsito parado, uma mulher atrás da gente, assim, ó, irmãos, 7:50 da manhã, assim, a gente acordando na santa e gloriosa paz do Senhor, levando Isaac para trabalhar, e a mulher, eu falei, miserável. Aquela buzina, Isaac falou, quem que é essa mulher? E eu fiquei dentro do carro, de repente um cara saiu com o carro, encostou na roda do outro. O outro cara desceu do carro, irmão, xingou palavrão que eu nunca tinha ouvido para o outro. Senhor, eu falei, esse cara está inventando esse negócio. Eu falei, caramba! Entrou no carro, acelerou, passou a marcha e foi embora. Foi embora. Eu não fiz nada, ali foi legal, ali eu fiquei crente. Né? Nós ficamos quietinhos, a vontade era de matar a mulher. Atrás, apertando a buzina para estacionar. Aqui, ó. Mas sabe o que é isso? Sai tarde de casa para ir para o serviço. Aí entra o desespero. O trânsito para 3 minutos, dá desespero. Sai cedo, irmão. Tudo bem, por ser outra mensagem. Mas o seu testemunho reflete que você é. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, alguns carros da igreja estão com adesivo comunidade. Não põe. Se você não tem domínio próprio, não põe, irmão. Não põe. Porque eu vejo igreja da cidade para todo canto. Não põe. Fica quieto. Não vou pôr não. Não. Eu não tenho domínio próprio. Tem que tomar cuidado, irmãos. No nosso testemunho. Sabe o que eu aprendo também? Que nós devemos aprender a ser profeta. Que anuncia os desígnios divinos. Que vive a transcendência. Que anda pela inspiração de Deus. Às vezes achamos que profeta é só o pastor. Ou profeta é aquele que fala, assim diz o Senhor. Nós precisamos ser profeta, porque acreditamos nos desígnios de Deus em nossas vidas. Tomamos posse desses desígnios.
nós proferimos os desígnios de Deus. Quando você é marido, quando você é esposa, quer um filho e o filho não vem, e aí você coloca a mão no ventre da sua esposa e fala: bem, em nome de Jesus você vai engravidar. Deus me dá saúde para isso. Você está proferindo os desígnios de Deus. Quando na sua casa está tudo de perna para o alto e você segura a mão da sua esposa e fala assim: nós cremos que Deus vai fazer. Você está proferindo os desígnios de Deus. Você está sendo profeta na sua casa. Quando o seu filho está tocando uma arruaça e você não sabe mais cuidar dele, do que fazer, e quando você chega na sua casa e fala: filho, e ele esteja dormindo ou acordado, você fala: filho, um dia você vai estar na presença de Deus. Você está sendo profeta, sacerdote na sua casa, homem e mulher. Você está proferindo os desígnios de Deus. Devemos aprender isso. Quarto, não temas as más notícias ou engano do que você vê. O medo diante da ameaça. O medo diante da ameaça faz você paralisar. O medo faz com que eu e você possamos retroceder. O medo faz com que eu e você não possamos ir à frente. O medo nos rouba a vontade de sermos vencedores. O medo de arriscar nos impede de conquistar coisas novas. O medo. Não temas as más notícias. Não teme não, irmão. As más notícias deste mundo, da televisão, que você ouve aí, não é para você. É para aquele que não vive com o Senhor. Eu e você vivemos debaixo da presença do Senhor e daquilo que Deus determinou nos céus sobre as nossas vidas. Às vezes você tem tantas perspectivas, tantos sonhos, tantos ideais, e de repente você escuta o cara lá da China falar: vai subir o imposto. Você fala: meu Deus, vai refletir aqui no Brasil. Aí você para. Ei, o que tem você a ver? Para com isso, irmão. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, vai orar, vai perguntar a Deus. Calma, não tenha medo dessas más notícias. Palmeiras vai perder. Para que ter medo? Perdeu mesmo. Agora eu vou te dar uma notícia triste. Para alguns, para mim alegre. Fluminense vai ser campeão. Então assim, não tenha medo dessas más notícias. Você precisa crer. Já falo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso. Uma das cenas que marcaram a minha vida: eu aos 13 anos, eu fiquei internado no hospital por causa de problema no rim. E fiquei lá 2, 3 meses internado, de novembro a janeiro. Eu fiquei novembro, dezembro e janeiro internado. E nessa internação fiquei tanto tempo na UTI, depois desci, fui para o quarto. E no quarto do lado do meu internou uma menina, crente, com leucemia, com câncer. Uma menina linda, 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 linda. Eu lembro dela. E uma menina que eu colocava a cabeça assim para fora da janela. Eu tinha 13 anos. Eu falo 13 anos, deve falar assim: tudo na tua vida aconteceu com 13 anos. Foi muito dinâmico meus 13 anos. Eu só não casei, mas tudo aconteceu. E aí eu olhava assim, e eu via a menina deitada do lado da janela. Num domingo, a igreja reuniu todos os jovens e foi lá no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, fazer um culto para ela. Lotaram o quarto, os jovens lotaram, levaram violão, cantaram. E muito legal. De domingo para segunda, essa menina faleceu. Aí você fala assim: mas como assim, pastor? No domingo os jovens estavam lá cantando, adorando, levantando a mão. Ela estava lá cantando, eu participei. Eu estava vendo. Parecia que tudo ia acontecer. Parecia que ela ia ser curada e morreu. O problema é que aos nossos olhos você acha que a vitória só está estabelecida naquilo que você quer, e não nos desígnios de Deus, e não nos propósitos de Deus. E quando essa menina morreu, o corpo foi levado, e eu lembro que a mãe dela foi no quarto se despedir de mim e da minha mãe, que estava lá. E ela falou para minha mãe assim: que Deus abençoe o seu filho. Tipo, porque a minha já foi. Mas serena. E foi embora. As más notícias não corromperam o coração daquela mulher.
em relação ao que estava acontecendo naquele momento. Ela sabia para onde a sua filha tinha ido e sabia que um dia estaria com ela. As más notícias não podem tomar conta do seu e do meu coração. Eu sei que não é uma coisa simples, é um hábito, é uma decisão, e que por muitas vezes eu sou sabotado por isso. Mas, queridos, em nome de Jesus, as más notícias não podem corroer o meu coração, não podem corroer o seu coração. Creia que o Senhor sempre está na frente de tudo, e que você precisa guardar que para você ver o sobrenatural é preciso crer no transcendental. Para você ver o sobrenatural acontecendo na sua vida, é preciso você crer em Deus, senão nada acontece. Se eu não crer que Deus pode fazer, Ele não vai fazer. Eu preciso, Senhor, eu queria tanto ver coisas sobrenaturais. Então creia naquele que pode fazer, no Senhor. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Eu quero te fazer uma pergunta: como está o seu relacionamento com esse Deus? Porque você pode entender e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode entender que você precisa ser um homem de Deus. Mas princípio, algo primário para sermos homens de Deus, se chama relacionamento. Eliseu começou a sua vida quando Elias disse para ele: se você vê eu indo, você vai receber porção dobrada. Então não pisca, fica firme, não dá mole, presta atenção no que vai acontecer. E quando Elias ele vai aos céus, ele fala: Senhor, eu estou vendo o que está acontecendo. Não, eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou vendo. E por ver, ele pega a porção dobrada. A minha pergunta é: como está o seu relacionamento com esse Deus? Não há homens e mulheres de Deus que não se relacionem com Ele. Não há. Você pode ser chamado homem de Deus? Será que onde você passa, alguém fala assim: está vendo aquela mulher ali? Aquela mulher é mulher de Deus, cara. Está vendo aquele jovem ali? Aquele ali é um jovem cheio de Deus. Aquele homem ali é de Deus. E nós precisamos ser conhecidos por isso. Nós já pregamos e falamos que você não deve ser conhecido pelo aquilo que você recebe, mas sim pelo aquilo que você oferece. Ser conhecido pelo aquilo que você recebe, a glória não é sua, é de quem lhe ofereceu, a bênção é de quem lhe ofereceu. Você tem que ser conhecido pelo aquilo que você oferece, pelo aquilo que você se dispõe a fazer. E o que eu e você temos feito para recebermos da glória do Senhor? Você pode ficar de pé, queridos?